Boa noite, boa noite a todas e todos. A gente está iniciando hoje essa live pelo Dia Internacional de Luta contra a Tortura. Esse dia é um dia em que as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais no Brasil, a gente denomina de Dia Internacional de Luta contra a Tortura, em referência também a um dia criado pelas Nações Unidas, que é o Dia das Vítimas da Tortura. Né? Então, para dar esse caráter do combate e da luta contra a tortura, aqui a gente chama de Dia Internacional de Luta contra a Tortura. Eu sou Rafael Maú, do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, né? E participarão dessa live as companheiras e companheiros do Comitê Estadual pela Prevenção e Combate à Tortura. Né? Estarão conosco aqui, né, as companheiras Elaine Barbosa e Ana Soeiro, do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, as companheiras Fabíola Cordeiro e Eliane Maria Vieira, da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, a companheira Fernanda Paz da Gama, do Movimento de Mães Amar, e as companheiras Patrícia Oliveira e Maria Dalva Oliveira, da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, além do companheiro João Costa, da companheira Vitória Grabois, do Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Vamos iniciar o nosso debate, as nossas exposições com a companheira Elaine Barbosa, com a fala. E quem quiser colocar perguntas aqui, no final a gente também pode transmitir as perguntas para as participantes. Elaine. Olá, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de saudar, né, a todos aqui presentes que estão compondo, né, esse dia tão importante, em nome da nossa digníssima Vitória Grabois, né, e é uma honra estar aqui hoje representando o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela. Eu sou Elaine Barbosa, sou advogada, né, atuo no Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela como membro voluntária, né, na assistência jurídica, e nesse dia, né, que é tão importante, né, que é o Dia Mundial da Luta contra a Tortura, é importante também a gente colocar em evidência, né, esse grupo que é tão importante, né, que é o Grupo Tortura Nunca Mais, que vem atuando aí ao longo dos mais de 30 anos, incansavelmente, né, tentando aí resgatar a memória em busca de reparação digna aos familiares que tiveram seus entes queridos mortos pela ditadura no Brasil, e gostaria de pontuar que a prática da tortura, principalmente pelas instituições encarregadas da repressão penal, constitui-se algo absolutamente inadmissível no Estado democrático de direito. Então, a tolerância, né, que muito se vê com essa espécie de conduta não pode prosperar, e torna-se uma grande omissão a falta de instrumentos também adequados à sua prevenção e repressão no Brasil. E mais ainda, né, a inobservância que a gente costuma, né, e que a gente presencia a todo momento do Estado, frente às omissões que geraram e que geram violências e mortes de muitos que geraram, né, de muitos durante a ditadura militar, né, que foi constituída no passado, e as violências e as mortes que compõem o dia a dia, seja pela repressão direta do Estado, seja pelos impactos também da pandemia, os grupos vulnerabilizados, né, que precisam aí ser observados e até mesmo assimilados ao crime de tortura, e não podemos tolerar,
falas de extrema-direita que trazem aí questões completamente descabidas, escabrosas, né, que induzem aí a defesa da tortura para aqueles que são criminalizados. Então, é muito importante a gente estar nesse momento falando da defesa da democracia, afinal de contas, temos uma lei, né, que define aí o que é o crime de tortura, né, a partir da lei 9455 de 97, né, que constitui o crime de tortura, exatamente como a gente vê o que acontece no nosso dia a dia, que é constranger sempre alguém com emprego de violência ou grave ameaça, né, com um fim aí de obter informação, declaração, confissão da vítima, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e também em razão de discriminação racial e religiosa, e principalmente submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, né, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar um castigo pessoal à medida de caráter preventivo. E até quando? Eu acho que é aí que fica a resposta. Até quando? Até quando acompanharemos exatamente, né, o que a vedação, né, exatamente, a vedação que era para não acontecer em relação ao crime de tortura, né, são as ações que vimos no cotidiano da nossa sociedade brasileira, e é pela luta contra qualquer tipo de tortura e suas formas correlatas, e que o Instituto Nelson Mandela, né, que é uma instituição que atua em defesa das pessoas em privação de liberdade e os seus sobreviventes desse sistema, que estamos aqui hoje apoiando a estação, mais que importante pela visibilidade dessas pessoas que são torturadas física e psicologicamente pelo Estado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho e tentando trazer um pouco das nossas questões, né, que afrontam diretamente a democracia. Agradeço pela fala e obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, né, falando nesse dia tão importante, né, que prevê a prevenção do combate à tortura. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado, Elaine. A gente agradece. É fundamental a participação de vocês aqui, essa live também, para a gente poder denunciar também o lugar da tortura histórico desde a fundação, né, do Brasil, desde que essa terra começa a se chamar Brasil, na organização das nossas relações sociais, né? A tortura está aí desde sempre, por isso que a gente também luta permanentemente contra ela. Então, vou passar a palavra, então, para a companheira Ana Soeiro, também do Instituto Nelson Mandela. Vamos lá. Ana, Oi. Boa noite a todos e todas que aqui nos assistem. Saúdo as mulheres que hoje participam dessa live. Eu não posso deixar de manifestar a minha alegria de dividir com vocês esse momento. Mulheres que eu admiro e que respeito. Meu nome é Ana Paula Soeiro, assim como a Elaine, sou membro do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela. E para complementar um pouco o que a Elaine já adiantou muito brilhantemente, eu só gostaria de dizer que agradeço a Vitória e ao João pelo convite para juntos reafirmarmos a importância de sempre trazer luz a esse tema, o combate à tortura. Há um visível apagamento intencional das justa-insurgências que se opunham ao cenário opressor nefasto que se descortinava à época. Fica explícito o trabalho incansável do GTNM para que os desaparecidos forçados tenham mérito à altura de sua doação por essa causa, inclusive com a própria vida. Ao falar de tortura ou combate à tortura, na sua forma mais ampla, o GTNM junta-se a outras organizações ou movimentos sociais no apontamento das violações perpetradas pelo Estado aos privados de liberdade, como também a uma parcela da sociedade em situação vulnerável, estigmatizada e segregada, vítimas do racismo estrutural que atinge visceralmente pretos e pobres.
Ao longo dos anos, em nosso trabalho institucional com a população carcerária, procuramos sempre incidir nessa pauta e, apesar de, aparentemente, algumas conquistas, se observa ostensivamente um agravamento das violações de direitos recorrentes de pontos crônicos que não são trabalhados nas políticas públicas. Pobreza, desigualdade social, abusos, discriminação, intolerância, torturas físicas e psicológicas, mortes em ações policiais, entre outros conflitos, tensionam a sociedade sem que se criem mecanismos para conter os abusos e tiranias. Para complementar, sem poder deixar de falar dela, a atmosfera de impunidade permite afrouxar os freios daqueles que nunca se detiveram diante dos regramentos pactuados em uma sociedade democrática. Nós, do Instituto Nelson Mandela, nos apoiamos junto aos parceiros para contestar o que entendemos como descumprimento das recomendações e condutas fundamentadas dentro do que reza a Declaração de Direitos Humanos, por uma sociedade mais igualitária e justa. Obrigada. Ana, mais uma vez a gente que agradece. Eu que agradeço. Vamos continuar aqui, então, as nossas falas, chamando a companheira Fabíola Cordeiro, da Frente Estadual de Desencarceramento. Fabíola. Bem-vinda, Fabíola. Com você. Você está sem som, Fabíola. Agora estão ouvindo? Sim. Boa noite, queria agradecer muito ao Tortura Nunca Mais por esse convite para a frente estar participando dessa discussão pelo Dia Internacional da Tortura. Um grupo parceiro que a gente respeita muito e que a gente admira e que fez parte da fundação da frente. Para quem não conhece, a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, ela foi fundada em 2017, em janeiro de 2017, e ela tem como objetivo fomentar a discussão qualificada sobre encarceramento em massa no Brasil, construir e ampliar redes entre atores sociais, políticos, familiares e pessoas atingidas mais diretamente pelo sistema, mais diretamente eu digo familiares, pessoas egressas, que são sobreviventes do sistema prisional, ainda que a gente entenda que a sociedade como um todo é profundamente atingida pelo encarceramento em massa hoje. Sendo também um dos resultados da nefasta política de guerra às drogas que a gente tem cada vez mais se intensificado, vide as operações policiais nas últimas semanas. A gente teve o caso recente da chacina do Jacarezinho, que já virou um marco histórico para o estado do Rio de Janeiro, né, com 27 mortos e algumas prisões ilegais. A frente ela foi fundada em parceria entre a Pastoral Carcerária Nacional e inúmeros movimentos e organizações da sociedade civil. Inicialmente, mais de 40 organizações subscrevem a frente, mas hoje são mais de 60, e ela participa também, hoje, à frente do Rio de Janeiro, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que busca ampliar esse movimento para o Brasil, né, de buscar respostas reais, efetivas e sustentáveis para o problema que a gente tem, que é a violência, que é a criminalidade, e para o qual o encarceramento ele não tem sido uma resposta, se a gente falar de uma forma muito sutil, eficaz, né? Pelo contrário, as prisões têm sido desde sempre, né, locais especialmente atingidos pelas práticas de tortura, onde a violência, o massacre cotidiano é frequente, a ausência e a negação de direitos, mesmo os direitos mais básicos, como acesso à água potável, acesso à alimentação, são constantemente negados, e
todo esse processo, né, que é a gente entende como parte desse processo histórico de marginalização, de criminalização, tanto da pobreza quanto de territórios marginalizados da cidade, do campo, mas e principalmente um processo que tem por trás o racismo estrutural, o racismo institucional, que se faz presente tanto no modo de atuação das forças de segurança do Estado, quanto nas políticas para o sistema prisional. Não é à toa que a gente, quando está falando da população encarcerada, a gente tem uma sobre-representação muito intensa de pessoas negras e pobres, moradoras de favelas e periferias. Temos também uma intensificação muito grande desde a lei de drogas, né? Esse é um assunto que vem se discutindo muito, mas ainda falta a gente conseguir ampliar essa discussão para a sociedade como um todo, né? Sobre como a atual lei de drogas, ela, longe de trazer, né, os benefícios que se esperava dela, ela acabou fazendo com que pequenos usuários de drogas, pequenos traficantes se tornassem alvo cada vez mais intenso de uma política que mata e que, se não mata na execução, prende e mata e destrói as vidas, né, que passam pelo cárcere, né, ao longe do que é prometido pelo Estado, que é o processo de ressocialização, e também destrói as vidas dessas famílias e das suas comunidades. A gente a frente é composta, sobretudo, pelos familiares e pelos sobreviventes, e são eles que são os protagonistas da luta. Parte do trabalho que a frente vem realizando como movimento social é esse de buscar dar visibilidade a essas pessoas, dar visibilidade também ao modo como está sendo gerido o sistema prisional, a falta de transparência, a falta de acesso mínimo a condições dignas de subsistência das pessoas que estão presas, e também os poucos esforços da justiça brasileira, que é seletiva, que é racista, de buscar alternativas, inclusive alternativas que já existem para a situação do encarceramento, né? E que é algo que não traz qualquer benefício, seja para as vítimas, seja para a sociedade como um todo, porque a gente está gerando um ciclo cada vez maior de violência e de punitivismo, que não traz qualquer alteração para o cenário em que a gente está. Então, a gente tem uma escalada absurda de encarceramento, você fala em construir mais prisões como uma solução, você fala em acentuar, né, o poder de repressão do Estado. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro esse ano está muito direcionado para a segurança pública, boa parte do orçamento está voltado para as forças de segurança, enquanto a gente, na nossa vida cotidiana, não tem acesso a essa segurança. Pelo contrário, né, as forças de segurança se tornaram um grande perigo também para a sociedade. E a gente vê um processo de militarização intensa de vários territórios na cidade, que são esses territórios que são discriminados e são marginalizados. Então, o trabalho no comitê tem sido muito bacana em relação a isso, porque a gente pode acompanhar e dar apoio, suporte ao trabalho do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O Comitê para a Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro, ele é um órgão que atua conjuntamente com o mecanismo e que busca apoiar e assessorar o mecanismo em tudo que é possível para que seja feito um monitoramento das situações de tortura e para mitigar e tentar conter situações de violência, denunciar violações, né, fazer com que os órgãos responsáveis sejam acionados
sempre que a gente recebe denúncias de violências, e a gente espera que essa discussão se expanda. Eliane, que está aqui comigo, companheira também da frente, ela vai falar um pouco mais sobre a experiência do nosso trabalho. Obrigada. Obrigado, Fabíola. Mais uma vez a gente que agradece. Vou passar para a Eliane para continuar essa fala sobre a Frente Estadual pelo Desencarceramento, que é, sem dúvida, uma das ações mais importantes que a gente tem hoje na luta e no combate à tortura pelos direitos humanos no Estado do Rio. Eliane, bem-vinda, é com você. Olá, pessoal. Tá me ouvindo direitinho? Consegue me ouvir? Então, sim. Boa noite. Eu sou a Eliane, faço parte da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, sou vítima e familiar de vítima de terrorismo do Estado. Enquanto familiar e vítima, compondo a frente, que para mim é um movimento de extrema importância, estar nesse lugar, porque é o lugar que muitas vezes muitos familiares querem estar e por N motivos não se colocam, não vêm, e um dos motivos que não se colocam e não vêm é por conta da tortura que esse Estado proporciona, tanto às vítimas quanto aos familiares de vítimas. E a frente, ela é composta, como a Fabíola falou, por outras instituições, mas também por familiares e vítimas desse terrorismo que já assola o nosso Estado, o nosso país, há muitos anos, né? O Grupo Tortura Nunca Mais está aí para relatar as histórias de torturas que a gente vem passando ao longo dos anos. Infelizmente, essa tortura, ela não cessa na época da ditadura, ela vem seguindo hoje nas favelas e periferias do nosso Brasil. O povo que mais é torturado continua sendo o povo negro, continua sendo os jovens e as jovens negras das periferias e favelas. E pensando nessa questão dos familiares terem receios de ocupar esses espaços e fazerem as suas denúncias, que a Frente Estadual pelo Desencarceramento, junto com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, cria a plataforma Desencarcera. A plataforma Desencarcera é um movimento, em conjunto com a frente, com o mecanismo, que trata as demandas dos familiares que hoje têm os seus entes privados de liberdade no Rio de Janeiro. Eu gostaria de deixar para que as pessoas que estão nos ouvindo que a plataforma é um canal seguro de denúncia, que todo e qualquer familiar ou pessoa privada que esteja privada em residência, né, que esteja de PAD, que seja de VPL, possam fazer sua denúncia, e a privacidade, o sigilo da informação é garantido por nós mesmos. Quem faz esse trabalho somos nós que botamos a mão na massa, e toda vez que a gente vai em busca de respostas, a gente faz ofício, a gente cobra o Ministério Público, a gente cobra o TJ, a gente cobra a própria Defensoria, a gente nunca faz essa cobrança, nunca faz essa denúncia em nome do familiar, para que essa familiar possa ser preservada, porque a gente sabe que a gente vive num Estado que é torturador, que é encarcerador, e a gente cobra essa justiça, cobra essas respostas em nome da plataforma, em nome do mecanismo e em nome da frente mesmo. E dizer também para esses familiares que podem vir através dos canais da frente, do mecanismo, da própria plataforma, que a gente tem um questionário, a gente tem um zap da frente, que vocês podem fazer a denúncia, e nos procurar para qualquer questão que vocês tenham referente à pessoa que vocês representam, seja o privado de liberdade, ou até mesmo vocês que tenham passado por algum tipo de tortura. Também deixar claro que o público-alvo desse Estado sempre foi e sempre será os povos negros, porque vivemos num país escravocrata, né? Não é de hoje que eles vêm com essa prática de tortura, com essa prática de escravismo. Então, para que a gente possa mudar esse cenário, para que a gente possa cobrar os nossos direitos, é necessário que o povo se levante, é necessário que as pessoas venham, denunciem, compartilhem as questões que acontecem com vocês, tanto no sistema prisional, quanto nas favelas e periferias do nosso Brasil. Eu, uma familiar de pessoa privada de liberdade que passou por tortura, estou aqui hoje não só em nome do meu filho, mas em nome de todas as pessoas das favelas e periferias que por algum motivo não podem estar aqui, mas podem nos procurar sim.
esse é um canal seguro, esse é um canal sigiloso. Vocês podem sim apresentar as demandas de vocês, porque vocês serão ouvidos. Tá, gente, desculpa o neto. E vocês serão ouvidos, tá, tá? Vocês, desculpa. Home office é isso, né, gente? Vocês serão ouvidos com certeza. Até perdi o que eu estava falando. De raciocínio. Mas é isso, estou aqui. Nos procure nos canais de denúncia, nas nossas páginas, e vocês com certeza serão acolhidos, e suas denúncias não passarão em branco, a gente vai junto com vocês, estaremos juntos para qualquer questões que esteja dentro das nossas possibilidades, claro. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Eliane, ótima intervenção infantil, é sempre bom para a gente também, né? Fundamental a fala, fundamental também a gente colocar que essa atividade é uma atividade ato, né? Então dizer para as pessoas que elas podem entrar em contato, que elas podem se sentir confortáveis e acolhidas para poder denunciar e lutar também pelos seus direitos e denunciar as violências que vêm acontecendo. Obrigado. A gente vai passar a fala agora para a Patrícia Oliveira, da Rede de Comunidades contra a Violência, Movimento Social contra a Violência. Patrícia, você consegue escutar a gente, Patrícia? Sim, agora eu estou ouvindo, que eu dei uma caidinha, que a internet não está ajudando. Maravilha. Eliane, obrigado. É com você, Patrícia. Pode falar. Então, primeiro queria agradecer o convite. A Dalva deve estar entrando aí daqui a pouco. Maria Dalva Correia, que também é integrante da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência, e compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura também pela rede, né? É importante dizer que o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura completa 11 anos, né, esse ano, e que há 11 anos atrás, tanto a Rede contra a Violência quanto o Grupo Tortura Nunca Mais foram os primeiros grupos e movimentos que participaram da elaboração e da criação da lei do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e do comitê. Então, a gente estava na articulação para a criação do comitê e dessa lei da 5778 de 2010, que o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e o mecanismo, né, que é o órgão que faz a fiscalização no espaço de privação e liberdade. Então, a gente está aqui hoje, 11 anos depois, né, falando um pouco do comitê, falando um pouco do mecanismo e falando um pouco, né, das vítimas de tortura que continua acontecendo e do dia 26 de junho, que é o dia, né? Então, a gente, mais uma vez, precisa destacar a importância, né, da prevenção e da combate à tortura, né, dizer não à tortura, principalmente quando a gente tem um presidente da República que ele é a favor da tortura, né? Isso fala por ele mesmo várias vezes. No próprio impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele fez uma homenagem ao capitão Brilhante Ustra, né? Todo mundo sabe que foi um torturador e que torturou a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o comitê do Rio de Janeiro, ele é o primeiro comitê do Brasil, e o mecanismo também. Depois disso, criam outros comitês e mecanismos, e o do Rio de Janeiro continua muito ativo, tanto o comitê quanto o mecanismo, né? É importante destacar também, semana passada, teve a votação em Brasília do projeto de lei que cria o comitê no Distrito Federal e o mecanismo também na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Então, o fortalecimento dos espaços de prevenção e combate à tortura para a população privada de liberdade continua sendo um espaço importante, né? E a luta contra a tortura também, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo. Então, a gente precisa dizer não à tortura, né? E esse foi o primeiro ano, né, que a sociedade civil do comitê participa de um debate público, né, trazendo um debate da prevenção e combate à tortura, e que as organizações da sociedade civil que compõem o comitê. Ano passado teve eleição para a sociedade civil, para as organizações que compõem o comitê, e aí tem essa nova gestão, né?
Tem a AMAR também, que o pessoal ainda não chegou para falar, mas não sei se Fernanda ou Valéria vão também chegar daqui a pouco. Então, é importante dizer do compromisso e principalmente mostrar que a gente continua lutando para prevenir e combater a tortura, né? É importante dizer também que no dia 30 de junho, né, o dia estadual aqui no Rio de Janeiro, por lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa estar sempre voltando, falando e dizendo não à tortura, principalmente nesse momento de retrocesso que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Porque a tortura ela ainda é praticada por muitos agentes, né? E como o Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU fala, quem comete tortura é o Estado, quem comete tortura são os servidores do Estado. Então, a gente precisa estar mais fortalecido e sempre dizer não à tortura e sempre prevenir o tratamento desumano e cruel e degradante, né? A população carcerária do Brasil, ela realmente sofre prática de tortura, ela sofre tortura com a falta d'água, a alimentação estragada, com a falta de informação, com a falta de acesso à visita. A gente ainda está numa pandemia, né? Várias pessoas privadas de liberdade morreram dentro do sistema prisional. Eu mesmo, quando fui do mecanismo, acompanhei um caso de uma pessoa que ficou privada de liberdade 18 anos. E ele era grupo de risco, né? E há 2 meses atrás, eu fiquei sabendo pela mãe dele que ele morreu de Covid. Ele era hipertenso, ele era obeso, ele era diabético e ele era claustrofóbico. E ele faleceu dentro do sistema prisional porque o tribunal entendeu que ele não deveria ir para a casa dele para ficar, né, em casa durante a pandemia, porque o delito dele deveria continuar dentro do presídio. E ele veio a morrer, né? E a pena dele era uma pena longa, mas no final do ano ele teria uma progressão de regime, então ele poderia ir para casa, era só ter antecipado. Como tem outros casos de mulheres que morreram no Piauí, em Sergipe e em vários outros estados. Então, isso também é uma prática de tortura, né? Quando você não tá a população privada de liberdade do mesmo jeito que deveria ser tratado. Porque eles são só privados de liberdade, eles não estão privados de direito, né? Eles têm direito à convivência familiar, eles têm direito a ser tratado como qualquer outra pessoa, né? E aí a gente só vê alguma diferença quando são autoridade ou outras pessoas que são privadas de liberdade, né? Eu duvido que se o deputado federal que está privado de liberdade, que está no BEP, se ele estivesse dentro de uma unidade prisional, ele iria comer a comida que tem lá. Ele iria dormir no coletivo. Ele não iria ficar dentro do sistema prisional. Ele não iria ter uma boa receptividade, né, porque ele não sabe o que é o sistema prisional. Então, quando você bota o pé dentro do sistema prisional, você vê a falta né, de aeração, né, um cheiro insuportável, falta d'água e falta de várias outras coisas dentro do sistema, né, e as pessoas comendo muitas vezes, né, uma quentinha que é um pouquinho de arroz, muito arroz, aliás, um pouquinho de feijão, nem sempre tem legume, mas tem que comer isso. Se ela estiver boa ou não, tem que comer. Por exemplo, eu sempre falo isso, eu não como fígado. Eu tomei pavor de comer fígado depois que eu fui numa fiscalização no Ari Franco e lá tinha um fígado verde. Então eu não consigo comer mais fígado. Toda vez que eu vou comer fígado, eu lembro da cadeia. Eu lembro do Ari Franco. Então eu não consigo comer o fígado porque me traz essa lembrança, né, que é uma lembrança muito ruim. E por isso eu não como mais. Mas, assim, queria dizer da importância de estar aqui hoje, parabenizar o Grupo Tortura Nunca Mais por mais uma atividade e dizer que a gente segue em luta, né? E é importante também a gente estar mobilizando os familiares, todo mundo, para o projeto de lei sobre exame criminológico, né? Que tem uma urgência no Senado. A princípio está com uma pauta para o dia 11 de julho, né? Que todo mundo, para sair dentro do sistema, vai ter que passar por exame criminológico. Para qualquer coisa, estão pedindo exame criminológico, né? Então, a gente precisa estar mobilizado, dizer não ao exame criminológico também. Obrigada, uma boa noite. Patrícia, obrigado a você. Sempre
sua contribuição sempre tão fundamental aqui. Vou passar agora para a companheira Vitória Gravões, Tortura Nunca Mais, e realmente essa atividade, a gente, Tortura Nunca Mais, aqui agradece todas as organizações que estão aqui, todos os movimentos, porque a gente sabe, né, que a história dos espaços de privação de liberdade, que a lógica da privação de liberdade, a lógica punitivista, ela é uma lógica de tortura permanente, e ela é uma lógica que mantém as desigualdades raciais, de classe, na nossa sociedade, e tantas outras, né, os espaços manicomiais, os espaços de privação de liberdade de crianças e adolescentes, né, assim como as prisões. Vamos passar agora para a Vitória. As companheiras da AMAR ainda não chegaram, mas chegando, evidentemente, terão sua fala, e assim como da Alva, né, porque esse mundo virtual aqui, muitas vezes, atrapalha a gente, né? A dificuldade dos acessos, ela é sempre grande, né? Então, Vitória, chamando a Vitória para a sala. Vitória, bem-vinda. Bem-vindo, Rafael, boa noite. Bom, boa noite a todos e a todas. É com grande alegria, né, que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro recebe as companheiras, falo porque só tem mulheres, né, recebe as companheiras que participam da sociedade civil no Comitê para o Combate e a Luta contra a Tortura. O único homem dessa sociedade civil é o nosso companheiro João. Então, é um grupo de mulheres. Eu queria começar dizendo, a gente fazer um pouco do retrospecto histórico à época da ditadura civil-militar no Brasil. Nós temos que lembrar que o Brasil não passou por um processo de transição democrática. Esse processo, quer dizer, um processo de transição democrática que levasse em conta os elementos da justiça, da verdade e da memória. Como a gente nunca discutiu essas questões, nós recebemos um legado de autoritarismo. Também temos que lembrar que a lei da anistia, que nós tanto lutamos por ela, por uma anistia ampla, geral e restrita, nós não conseguimos. O mais grave que se refere à lei da anistia é o seu artigo 1º, que fala sobre os crimes conexos da anistia. E os agentes do Estado que participaram da repressão do Brasil, os agentes de Estado que prenderam, que torturaram, que mataram e que desapareceram com os nossos companheiros e os nossos parentes, eles interpretam que eles estão anistiados. O crime conexo da anistia não foi feito para eles. Lugar nenhum do mundo, as pessoas, os agentes se auto-anistiam. É só no Brasil, né? Porque o Brasil é um país diferente de todos os outros que se encontram no mundo. Então, essa lei errônea, né, essa interpretação errônea da lei da anistia traz grandes transtornos no combate da violência estatal e no combate à impunidade. Nós temos que lembrar que o Brasil, o Estado brasileiro, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 2 vezes, no caso Araguaia e no caso Herzog. Mas, baseado no caso, a sentença da Araguaia é uma sentença que, no final do ano, vai completar 11 anos e até hoje não foi cumprida. E o mais importante dessa sentença é que tem um artigo que diz que todos aqueles agentes públicos que cometeram crimes de desaparecimento, que cometeram crimes de ocultação de cadáver, né, onde não há a materialidade da morte, onde não apareceu a pessoa morta, esses agentes precisam precisam ir para os tribunais e precisam ser julgados. Agora, se eles vão ser presos ou deixarem de ser presos, isso não cabe a nós, mas eles precisavam ser julgados. Só que o Ministério Público Federal do Brasil tem entrado com diversas ações contra esses agentes.
e esbarra sempre no juiz de primeira instância, porque o juiz se baseia na lei da anistia, dizendo que é um crime conexo, e que já prescreveu esse crime, que já se passaram mais de 20 anos. Então, nós não conseguimos, não se consegue levar a cabo esses processos. Mas nós tivemos 2 pequenas vitórias agora nesse ano de 2021, né? Porque as nossas conquistas são sempre muito pontuais, são muito pequenas. Então, agora nós conseguimos, esse ano, que um sargento do Exército Brasileiro, chamado Antônio Weiner Pinheiro, esse aí conseguiu ser condenado em primeira instância e a segunda instância aceitou a denúncia da primeira. É um caso, esse sargento, ele foi condenado por manter a nossa companheira Etienne Romeu, né? Etienne Romeu, que foi a única sobrevivente da chamada Casa da Morte. Esse cara foi condenado por manter a nossa companheira em cárcere privado e por violência sexual, né? Porque a Inês Etienne Romeu foi barbaramente violentada em todos os dias que ela passou nesse cárcere privado. E o outro foi agora, há poucos dias, há menos de 15 dias, em que um delegado da polícia lá do DOPS de São Paulo, chamado delegado Metralha, também foi condenado em primeira instância por ter sequestrado nosso companheiro, um ex-fuzileiro naval chamado Edgar Duarte. Uma pena mínima de 2 anos e 11 meses, né? Achei fraco demais. Então, no meio disso tudo, a gente consegue, depois de muito tempo, pelo menos, indiciar 2 agentes do Estado. O que a gente também tem que ressaltar é que o atual governo que está usando a Lei de Segurança Nacional, uma lei da ditadura, né, uma lei que era usada contra nós, contra os opositores do regime militar. Agora, ela passou também a utilizar essas leis contra os jornalistas, contra a imprensa, contra os professores universitários, em geral, contra aqueles que combatem esse desgoverno que está. E, nesse meio desse entulho dessa lei, o que o Ministério Público Federal fez? Ele pegou foi enviado ao Ministério Público Federal a ação do caso Herzog para ser julgada, para depois essa ação ser enviada para os tribunais de justiça competentes. Só que esse atual chefe do Ministério Público Federal pegou o caso Herzog e mandou para, em vez dessa ação ser tratada, discutida dentro do Ministério Público Federal, onde cabia, ela foi para o Ministério Público Militar. Então, está militarizando. A gente não pode mais julgar civis no Tribunal Militar. Mas agora, nesse governo, tudo pode, porque eles estão novamente evocando a lei da anistia. O que a gente também tem que falar sobre a lei da anistia, algo importante, é que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro sempre levantou a bandeira de uma interpretação correta dessa lei, né? Porque o artigo 1º, os crimes conexos, diz a nós, e não aos agentes do Estado. E, na época que a gente que a ação do Araguaia ia passar por uma audiência pública na Costa Rica, apareceu no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele resolveu perpetuar essa lei, que essa lei deveria continuar. Eles foram provocados para ver se havia alguma se interpretasse de outra maneira a lei da anistia, mas eles consignaram que a lei de 1979 estava válida. Então, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro
o Grupo Tortura Tomás de Rogério sempre teve uma postura de ter uma nova interpretação. Nós nunca aceitamos a interpretação dos militares. Agora, voltando aos dias de hoje, quer dizer, todos esses desmandos contra a lei da anistia, torturadores que não são julgados, né? Tudo isso concorre para uma maior violência do Estado e tudo isso concorre para a impunidade. Então, nesse governo que nós estamos vivendo, é um governo de terror, um governo que tem desmantelado a saúde. Hoje ainda não vi, mas até ontem eram quase 510 mil mortos. Né? Não tem. Na educação, a educação está um caos no Brasil, porque a maioria das crianças que vai à escola pública estão sem aula há 1 ano e meio, não tem um mínimo de escolaridade. Na questão do meio ambiente, quer dizer, desmantelou tudo. O Brasil, quem for governar esse Brasil a partir de 2023, vai ter um trabalho, claro, um trabalho monumental, porque você tem que fazer tudo o que nós fazemos. Mas aqui nós vamos nos concentrar na questão do desmantelamento das políticas de direitos humanos, porque dentro da política de direitos humanos, as nossas conquistas, mesmo nos governos ditos democráticos, as nossas conquistas foram muito pontuais, muito pequenas. E esse governo desmantelou tudo que nós conseguimos. Nós conseguimos um Ministério dos Direitos Humanos. Dentro desse Ministério dos Direitos Humanos, nós conseguimos uma comissão especial de mortos e desaparecidos políticos, que esse governo retirou todas as forças democráticas lá de dentro e militarizou. Só colocou coronéis. Atualmente, o coordenador da Comissão Especial de Direitos Humanos do Ministério lá da Damares, ele é um coronel. Ontem nós tivemos uma audiência pública pelo segmento das sentenças do caso Herzog e do caso Araguaia. Esse coordenador, na véspera, que a gente fez uma reunião técnica para ver se estava boa imagem, se estava bom som, aquelas coisas, esse coordenador, ele apareceu fardado, de traje passeio completo do Exército, cheio de medalhas no peito. Agora, ontem, na audiência perante os juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele não teve essa coragem, ele foi de roupa civil, mas foi com um escudo desse tamanho do Exército Brasileiro. Então, eles desmantelaram, estão acabando com a comissão de anistia e desanistiando os nossos companheiros. Né? Vários companheiros que foram anistiados durante os governos ditos democráticos, que foi o mínimo que a gente conseguiu, estão perdendo as suas anistias. Né? E outra coisa também, o que tem feito esse governo? Ele está desmantelando desmantelando, criminalizando, além disso, ele criminaliza, além de ele desmantelar as poucas conquistas que nós encontramos, ele está criminalizando as pessoas do movimento social. Então, estamos num processo de revisão histórica e negacionista da ditadura civil-militar. Como a Patrícia aqui já colocou, ele ainda tem mais. Esse governo, esse presidente da República, da qual eu me recuso a falar o nome dele, ele recebe no Palácio do Planalto o Major Curió, que foi o chefe da repressão da guerrilha do Araguaia. Quando, no dia da votação do impeachment da presidente Dilma, ele fez loas ao general Ustra. Então, ele chama o Ustra, o Curió, toda essa gente de heróis brasileiros. Heróis do povo brasileiro são os 494 brasileiros e brasileiras opositores ao regime da ditadura civil-militar no Brasil. Os heróis do povo brasileiro são os milhares de jovens, das crianças, das mulheres e dos homens que são assassinados quase todos os dias nas periferias das cidades brasileiras e, principalmente, nas favelas do Rio de Janeiro. Temos que dar um basta a isso.
temos que lutar com esse governo, temos que ir para a rua exigir liberdade, liberdade para o nosso povo e lutar contra a impunidade e a violência de Estado. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Maravilha, Vitória. Obrigado. Sempre aprendo tanto com você e também com o João, que vou chamar agora aqui para entrar nosso companheiro João Costa. A companheira Dalva também chegou aqui, e aí, Dalva, vou passar para o João, e aí passo para você também, tá? Logo depois. Vamos lá. João, com você a fala. Boa noite, companheiros. É até difícil dar continuidade a essa fala brilhante da Vitória, né? Foi tão importante e profunda, né? Mas eu vou tentar tocar sobre o aspecto mais recente dessa nossa violência decorrente do processo da ditadura. Obrigado, minha irmã. Que é a violência que a gente enfrenta aí de uma ditadura que formalmente acabou em 85 e do século passado e, de fato, até hoje não terminou, né? E a gente vê isso em todas as atividades que a gente acompanha, especialmente junto àquela população que política e economicamente é considerada a mais pobre no Brasil, né? Que política e economicamente é encarcerada no Brasil, né? E essa violência de Estado que, embora a gente costume dizer com mais frequência que começou a continuação da ditadura, né? Na verdade, ela é a violência contra a população nativa que o Brasil vive desde 1500. Afinal de contas, Cabral, quando saiu do Brasil, né, antes de sair do Brasil, mandou para Portugal uma caravela com 3 sequestrados do país que ele havia, da região que ele havia acabado de invadir, né? E no processo se apossar, né? Então, essa experiência da violência policial que a gente tem hoje, né, ela, historicamente, inicia com a chegada dos nossos invasores primeiros, né, territorialmente falando, que são os portugueses, né? E os impérios, como naquela época, e os liberalismos, como naquela época, não é? Vão se movimentando nesse processo, não é? Depois de Portugal veio a Inglaterra, depois da Inglaterra veio ameaças da França, ameaças, não é? E, finalmente, o controle americano, que também se ousa dizer que ele começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente sabe que ali foi apenas uma reciclagem desse processo colonial que o Brasil até hoje não conseguiu se libertar dele, né? E ele se expressa da forma mais vil que tem, que é atingindo e impedindo que a população mais oprimida, mais ofendida pela exploração capitalista, mais atingida por essa exploração, que essa população não consiga, não possa se manifestar, não possa protestar e não possa se impor, uma vez que é a maioria junto à população. Ora, se é uma democracia o que estamos vivendo, né, se é numa democracia que o Brasil funciona, se a república que começa com a formação, né, logo após a formação das Forças Armadas Brasileiras, né, e inicia com um golpe militar, essa história a gente conhece ao longo do tempo, que a gente precisa sempre refrescar ela na nossa cabeça, na nossa memória, para que a gente não desanime, né, com a violência, com as agressões que frequentemente sofremos, né, a partir dos velhos capitães do mato, das entradas e bandeiras, né, do século XVI, XVII,
né, a gente tem aqui, até hoje, os capitães do mato, né, invadindo as favelas, invadindo as áreas de ocupação das periferias, né, como a gente teve agora, recentemente, no Jacarezinho, né, a inauguração de mais um novo governo do Rio de Janeiro, né, depois de cassado o homem que quebrou a placa da Marielle, né, numa manifestação com um deputado que hoje retornou para a cadeia, né, lá em Petrópolis, né, o sucessor dele, primeiro gesto de posse efetiva, né, como governador, foi eliminar 28 pessoas no Jacarezinho. E essas eliminações e essa violência policial continua, né? Ela se expande, né? Ela teve semana passada, ela esteve, no início dessa semana, aliás, né? Ela esteve na agressão, né? Nas bombas de gás, nas balas de borracha, não apenas na manifestação lá do dia 29, como ali agora, em Brasília, né? Contra os povos indígenas que lutam pela defesa de suas terras, que estão, mais uma vez, sendo vilipendiadas de uma forma inconstitucional, porque uma lei não pode derrubar uma lei pétrea da Constituição, uma lei da Câmara, né? E eles, lutando contra isso, foram também, mais uma vez, agredidos. Essa é a regra, né? Essa é a forma de se relacionar com os pobres, com os oprimidos desse capitalismo selvagem que o Estado burguês, né, que o capitalismo tem, né? E nós enfrentamos isso. Enfrentamos na segunda década, na segunda metade do século passado, né? E estamos enfrentando hoje, normalmente, né? Dessas formas que a gente vê aí, né? O que é impressionante é que isso que compõe esse Estado que a gente supõe democrático, não é? Que são as três formas do parlamento, do judiciário e do executivo, né? Não consiga garantir a definição constitucional do que é o Estado democrático e do que é a República, né, para a maioria dos seus povos. Então, esse é o problema maior, né? Nós hoje nos defrontamos com um governo que nos ameaça com as Forças Armadas do próprio Brasil, né, mais uma vez, se voltarem contra o povo brasileiro, né? Então, o problema é realmente sério, nós estamos enfrentando uma realidade muito difícil, né? Não sabemos como isso vai se desdobrar, mas a gente não perde a perspectiva, não perde a esperança, né? Assim como os dias e as noites se sucedem, né, a vida continua, né, e nós vamos levar adiante esse processo. Um dia nós vamos acabar, o nosso corpo tem uma temporalidade pequena, relativamente pequena, né? Os que avançam mais chegam aos 100 anos, mas a média está em torno dos 70, né? Os pobres um pouco menos, 60, 65 anos. Então, essa relação nossa com a tentativa de impor os direitos da população brasileira para a gestão e a vida brasileira, não é? Não vai terminar tão cedo, não é? Porque nós vamos acabar, mas nossos descendentes, a juventude está aí que não vai nos deixar mentir, né? Ela foi quem inaugurou o retorno às ruas, já sob esse governo militar que nós estamos vivendo agora, não é? Alegar que o governo militar é aliado à milícia, os militares sempre foram aliados à milícia. E isso eles aprenderam com os portugueses colonizadores, não é? Porque as entradas eram a forma legal de ir atrás dos índios para escravizá-los. Mas as bandeiras eram a milícia da época, não é? Feita com a mão de obra, inclusive com a mão de indígena, de negros, não é? Como hoje a gente vê nas polícias militares aí, né? E no próprio Exército Brasileiro. Então é isso. Eu acho que a luta vai continuar, que eles não passarão. Uma boa noite, eu fico por aqui. João, muito obrigado. Que fala
estrutural e cirúrgica aqui. Eu sou suspeito, né? Porque estou aí aprendendo com vocês. Nenhum de nós é suspeito e todos somos suspeitos, né? Afinal de contas, né? O poder não é nosso. Somos todo mundo aqui nessa sala é suspeito, né? Segundo algumas interpretações. E queria aproveitar para lembrar, chamar aqui, antes de chamar a Dalva, que é sempre um prazer estar com a Dalva. Lembrar também, aproveitando a fala do João e a menção da Vitória em relação à Lei de Segurança Nacional, né? Porque a gente vive agora um processo de suposta revogação, mas a gente tem chamado a atenção, junto com sobre o PL 2108, que teoricamente substitui a Lei de Segurança Nacional, e como ele mantém a lógica punitivista e diversas ameaças a violações dos direitos humanos, né, e de possibilidade de criminalização dos movimentos, né? Então a gente está junto nisso aí com várias organizações como a Anistia Internacional, Artigo 19, Terra de Direitos, MST, a Justiça Global, o Instituto Vladimir Herzog, o Movimento Negro Unificado, o Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular Luísa Marim e a Colisão de Direitos na Rede. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque as leis elas mudam, mas como mostrou o João aqui, peronomútil, né? Se mantém a lógica punitivista e repressora que recai sobre os movimentos sociais e sobre a população negra, trabalhadora, pobre, indígena, LGBT, como tantos já colocaram aqui. Então, é um prazer agora chamar a Dalva. Dalva. Boa noite a Muito todas e todas. Boa noite ao Grupo Tortura Nunca Mais. Agradecer, né, por tudo que o grupo tem feito, né, pelos familiares, né, essa atenção que o grupo dá sempre para os familiares. Normalmente são os pobres, pretos e favelados. Eu faço parte da rede de comunidades e movimentos contra a violência, e o papel da rede é fortalecer os movimentos sociais, os movimentos nas favelas, os movimentos de direitos humanos nas favelas, para denunciar, né, as torturas, as excursões policiais, e, através dessas denúncias, a rede faz até para a ONU, quando não é solucionada aqui, e para a Comissão de Direitos Interamericana. Eu moro aqui no Borel e eu faço parte do Posso Me Identificar, né, que aqui no Borel, que não é só para o Borel, esse movimento Posso Me Identificar para todas as favelas, porque, né, quando morre, a pessoa é assassinada, preto, pobre, favelado, só muda o local, né? Quando não é na Rocinha, em Manguinhos, no Jacarezinho, mas os personagens são os mesmos, né? Os jovens negros e favelados, que quando não são torturados e mortos, né, eles são privados de liberdade. O meu filho morreu na chacina do Borel em 2003, ele foi torturado e depois foi morto. Meu filho teve os dentes quebrados, ele estava cheio de marca roxa, pediu para não morrer, que ele não era bandido, que ele era trabalhador, e o policial com o fuzil apontado para ele falou que ele ia morrer porque ele era bandido. O meu filho tinha marcas de pólvora, que foi tiros disparados a curta distância, 30 centímetros. Mesmo assim, né, a polícia falou que não foi eles que mataram, mesmo com confronto balístico e tudo. Então começou, né, o movimento Posso Me Identificar aqui no Borel, e a gente lutou para que não acontecesse, mas a gente vê que continua, porque nas favelas, né,
todas as favelas, né? Nós somos privados de todos os direitos, né? Até da nossa liberdade, né? Somos ameaçados, agredidos, oprimidos, né? E, então, o que a gente sabe é que a tortura ela caminha lado a lado com a impunidade. E o que acontece é que essa tortura ela não vem de agora, né? Ela não vem pós-ditadura, né? Ela vem bem antes, né? Porque essa tortura antes ela era praticada, né, nas praças públicas, né, nas fazendas, né, que é contra os escravos. Mas hoje ela continua presente, né, nas celas, nas favelas, nas casas de recuperações, né, contra as mulheres, os indígenas, né, camponeses, né, quilombolas. Então, nós temos que denunciar e combater constantemente a tortura e os torturadores, porque a tortura é um dos piores crimes cometidos contra a humanidade. E a gente só tem mesmo a elogiar o papel do Grupo Tortura Nunca Mais, o trabalho de todo o pessoal, da Cecília, da Vitória, e eu sou muito grata ao grupo, a todos vocês, e queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigada e boa noite. Dalva, mais uma vez, a gente que agradece. A sua fala é sempre uma fala potente, a sua presença é sempre uma presença que fortalece também a gente em todo momento. As companheiras da Mar, infelizmente, não conseguiram entrar, tiveram alguns problemas técnicos nesse momento virtual. A gente vai chegando, então, ao fim, mas eu queria chamar todo mundo aqui que ainda está na sala, né, para a gente se despedir, e também para quem quiser fazer algum comentário, alguma fala aqui final. Então, vou chamando aqui o pessoal para participar. Vitória, Ana Paula, João, Fabiola e Dalva, que já está aí. O resto das companheiras precisaram sair aqui. Então, se alguém tiver também alguma questão a mais para colocar. É que amanhã vai haver um ato contra o governo federal na Cinelândia, que é organizado pelos companheiros que participaram da Marcha dos 100 mil. Amanhã completaria 53 anos da Marcha dos 100 mil, que foi uma grande marcha que teve no Rio de Janeiro, com a presença de estudantes, operários, artistas. Tem aquela famosa foto com todas as artistas globais na frente da foto. Então, foi o início do fechamento ainda mais do regime ditatorial militar que nós estamos vivendo. Até 68 havia assim, estava difícil, mas a partir daquela passeata que o ditador de plantão, Costa e Silva, começou a dar-se umas brechas, ele teve um golpe, retiraram ele, então foi o golpe dentro do golpe, foi feita uma junta militar de todos os ministros das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, e depois o famigerado Médici, que é outro que é impossível falar o nome dele, deu um golpe nos outros dois e se tornou o torturador do Brasil, o terceiro torturador, o terceiro ditador brasileiro. Então é isso, amanhã o pessoal da velha guarda
estará na Cinelândia, protestando contra as mais de 500 mil mortes que aí estão e lembrando a passeata dos 100 mil. Maravilha, Vitória. Eu vou sair da sala para a Patrícia entrar, que ela chegou aqui, e passar a fala também para a Fabíola fazer suas considerações também. Eu queria convidar todos para conhecer o trabalho, somar também, se tiver interesse em conhecer mais a nossa luta, o trabalho da Frente Estadual pelo Desencarceramento, não só como das instituições e movimentos aqui presentes. A gente tem o Facebook, que é Frente pelo Desencarceramento, RJ, o Instagram, a gente botou no chat do YouTube, né, os contatos, inclusive o contato da plataforma Desencarcera RJ, que é nosso veículo para denúncias, e convidar também a todos a refletir, né, sobre tudo isso que foi colocado aqui, sobre esses processos, essa necropolítica que está em curso, e eu acho que a gente pode começar questionando quando a gente pensa que cerca de 12% só das pessoas que estão hoje nas prisões brasileiras, elas estão condenadas por crimes contra a vida, e menos de 5% por crimes sexuais. Basicamente, as pessoas estão presas ou por tráfico de drogas, e não são os grandes traficantes, os barões da droga, são os pequenos comerciantes de droga e crimes contra o patrimônio, né? Então, eu acho que por isso a gente entende um pouco a quem é o público-alvo dessas políticas de segurança pública, dessa política penal e do sistema de justiça criminal. E a gente pode começar a desconstruir um pouco e questionar um pouco esses discursos que a gente ouve o tempo todo, que estão reivindicando para a gente que fazer mega operações policiais com muitos mortos, fazer inúmeras prisões, que isso vai dar certo, isso vai resolver o nosso problema. Bem, a gente está numa escalada, o Brasil já é o terceiro país que mais encarcera no mundo, tem a polícia mais letal do mundo e a nossa situação só se agrava. Então, minimamente, tem alguma coisa de errado aí. Então, a gente chama vocês também, a gente faz uma plenária mensal da frente. Nesse período de pandemia, a gente tem feito ela virtualmente. Então, a gente quer convidar principalmente familiares, pessoas sobreviventes do sistema que queiram participar e se juntar a nós nessa luta. Então, Fabíola, seguindo você, primeiro elogiar aqui um pequeno manifestação a respeito da fala de Dalva, né? Que há tanto tempo eu não via, fiquei muito feliz de vê-la, Dalva. Também Patrícia, que há tempos eu não vejo e vi hoje, embora tenhamos falado por Zap aí dias atrás. Mas para lembrar, né, que essa violência que a gente tanto conhece aqui, né, nessa nossa live, acaba de ameaçar a mais uma ocupação, que é a ocupação Kathleen, ali na rua da Alfândega, né, que, a pedidos da família, inclusive, acabou de trocar o nome da ocupação para a ocupação Almirante Negro, não é? E que está já com ameaça de despejo da polícia. Bom, mas o que eu gostaria mesmo era de convidar todos, e não só os que estão aqui presentes na live, mas os que nos ouvem por fora, que estejam amanhã naquela manifestação para a gente rememorar aquela grande passeata que foi a de 68 e aquele grande protesto que marcou os primeiros 100 mil manifestantes contra uma ditadura militar no Brasil. Boa noite. Boa noite. Sou eu? Bom, eu, mais uma vez, em nome do Instituto, eu gostaria de agradecer o convite para participar da live de hoje.
De verdade, é muito importante estar aqui nesse espaço com tantos parceiros que a gente, com parceiros de luta. Então, isso faz toda a diferença. Isso eu acho que a gente cresce na gente aquele sentimento de que a gente tem que continuar, porque tem outras pessoas envolvidas, e acho que é justamente nos agregando que a gente fortalece todas essas lutas. Vitória, obrigada. Aos pouquinhos, eu estou conhecendo um pouco do... Vitória e João, né? Obrigada pelo convite. Mas obrigado você também. Aos pouquinhos eu estou conhecendo um pouco mais o trabalho do Grupo Tortura Nunca Mais, cada vez admirando mais, e eu fiquei muito sensibilizada quando eu ouvi, principalmente alguns relatos da Vitória, falando das mães que originalmente foram as que desencadearam todo esse movimento de montar o grupo. Então, eu fico imaginando aquela dor daquele momento. Claro, eu nunca vou conseguir mensurar, mas que elas ressignificaram toda uma dor e colocaram tudo isso numa campanha de uma luta para legitimar toda a luta de seus próprios filhos, né? Que eles estavam ali realmente por uma causa onde o Estado não permitia que eles se manifestassem de outra forma, a não ser aquela. Então, parabéns ao Grupo Tortura Nunca Mais. O Instituto também participa, além do comitê, participa também da Frente pelo Desencarceramento. E, enfim, vamos adiante, gente. Obrigada. Dalva, Patrícia, se vocês quiserem também se colocar, eu tirei aqui rapidinho a Vitória, porque a gente fez um combinado, só cabem 6 aqui. Então, eu acho que a gente pode... Então, eu queria agradecer. Eu queria agradecer, é que a internet está ruim. Eu queria agradecer, e é super importante esse momento, né? E dizer para quem vai no ato amanhã, é importante levar álcool gel, levar máscara, fazer o distanciamento social, porque o Covid ainda está aí. Então, é ir para o ato, mas ir para o ato com cuidado também, né? E dizer que é isso, a gente segue, né, nas lutas de projetos de lei na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, né, que agora querem armar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Itaguaí ou Itaboraí foi armada esses dias. Enfim, a gente segue junto aí nos projetos de lei, que é retrocesso para toda a população do estado do Rio de Janeiro, né? Uma coisa que eu tenho falado muito é que os deputados, eles acham que eles fazem os projetos de lei da cabeça dele, mas não percebem que atinge a população, né? Então, a população que vota precisa estar com a consciência também de cobrar desses deputados. Mais do que nunca, porque muitas vezes projetos de lei, eles atingem a população. É isso, obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Patrícia, maravilha. Queria também, em nome, aqui junto com o João e com a Vitória, em nome do Tortura Nunca Mais, agradecer mais uma vez a todas as companheiras, né? Fundamental frisar que o agradecimento às companheiras de luta sempre presentes aqui. Vamos encerrando então a nossa transmissão, mas como disse Patrícia, como disse João, como disse todas que estão aqui, a luta continua, a gente está sempre aí, desde que esse país começou a se tornar esse país, e amanhã, com distanciamento social, com álcool em gel, e de máscara, estamos na Cinelândia, às 10 horas da manhã. Um abraço. Um abraço, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.